Olá pessoal, hoje nós nos reunimos mais uma vez para refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vocês podem também se inscrever lá. E se inscrevam também e nos acompanhem nas redes sociais. Nós temos lá o Facebook, o Instagram. E é uma forma até de nós estarmos aqui através das redes sociais, estarmos um pouquinho mais juntinho neste momento aí de isolamento social. A nossa casa, neste momento, ela está fechada, né, devido às recomendações dos órgãos competentes, mas o nosso trabalho social ele não pode parar. Então nós estamos com um plantão todos os sábados, das 15 às 16 horas, com um voluntário recebendo as doações que serão encaminhadas para todos aqueles que necessitam da nossa ajuda. Então, nós recebemos os alimentos não perecíveis que compõem a cesta básica. Então, a gente só pede que vocês fiquem atentos ao prazo de validade dos alimentos para que a gente possa montar as cestas e encaminhar para as famílias que são necessitadas e as roupas também, a gente sempre pede, que é sempre bom frisar isso, que as roupas sejam em bom estado, os sapatos estejam em bom estado, para que a gente possa doar e continuar o nosso trabalho de assistência social, que é tão importante para todo mundo que recebe e importante para nós também, que nos sentimos úteis nesse momento tão difícil. O nosso endereço, nosso telefone, a conta corrente para quem deseja, quem pode fazer uma contribuição em valor monetário ou queira se tornar um sócio colaborador, também está lá nas redes sociais. A gente pergunte a nós e a gente entra em contato. Isso é muito importante porque nesse momento, como a nossa casa está fechada, nós precisamos pagar as contas, nós precisamos de ajuda. Então, todo mundo doando um pouquinho, quem pode, é lógico, é de grande valia. Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer a todos os que estão se envolvendo com a nossa casa, porque nós estamos recebendo as doações e nós estamos conseguindo pagar as contas, porque as contas não param. Então, a gente tem uma conta alta de aluguel, de água, de luz, de impostos, e a gente precisa manter para que quando a gente for liberado pelas autoridades, a gente possa manter a nossa casa e continuar com os nossos encontros, tá bom? Então, nesse momento, vamos iniciar o Evangelho dessa noite de hoje, procurando um momento de reflexão. Vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecer a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre a mais uma oportunidade de estarmos reunidos em pensamento. Agradecemos também aos nossos irmãos do plano maior que sempre nos acompanham, nos protegem, nos iluminam, nos ajudam nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E nessa noite, agradecidos que estamos, pedimos ao nosso Pai que nos ajude a compreender a lição dessa noite de hoje. Que possamos compartilhar as lições recebidas nessa noite com os nossos irmãos tão necessitados. Em forma de agradecimento, pedimos permissão para iniciar o estudo dessa noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Por ser este o seu reino, poder e glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o Evangelho da noite de hoje, ele está no capítulo 21, intitulado de Falsos Cristos e Falsos Profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas, mas o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Esse evangelho está em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. E em Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20, nós temos também: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Porque não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Bom, antes de nós adentrarmos na essência do Evangelho da noite de hoje, cabe aqui uma pequena reflexão e até um entendimento para que a gente entenda de quem Jesus estava falando. Ou seja, o que é um Cristo? O que é um profeta? Então, de uma forma bem resumida e de uma forma simples, nós entendemos que Cristo é aquele que nós conhecemos, né, da Bíblia e de várias escrituras. Ele é conhecido como Messias. Então, um Cristo, ele é ungido de Deus. Ele tem a função de levar a humanidade, de conduzir a humanidade. E vejam que interessante. Os espíritos, quando falaram a Kardec, denominaram Jesus como o espírito mais puro que esteve entre nós, o espírito mais puro que pisou na terra. E não é à toa que eles denominaram Jesus como o governador do orbe. Tamanha a missão que esse espírito iluminado tinha ao nosso favor. E o interessante também é que essa designação de Cristo, ela não é dada por nenhum tipo de privilégio. Ela é uma designação dada por merecimento, ou seja, por moralidade, por evolução espiritual. Então, se você hoje pretende ser um Cristo, olhe só, se você pretende ser um Cristo, precisa começar a fazer agora a sua lição de casa. Ou seja, começar a evoluir espiritualmente. Lógico que com foco, com bastante foco, a gente e eu, todos nós podemos chegar lá, certo? Agora, vamos lá, vamos falar de profeta. O que é o profeta? O profeta é aquele que foi designado por Deus para ser um mensageiro.
Então, é aquele homem que fala, vamos dizer assim, em nome de Deus. Ele tem uma função de educador. Alguns, até quando a gente começa a estudar, até inclusive no Antigo Testamento, eles tinham a condição até de revelar o futuro. Isso chamava muito a atenção das pessoas e eram homens muito respeitados, porque eles levavam as leis de Deus, ou seja, eles tinham uma missão especial na terra, que era ensinar. E quando Kardec começa a estudar e fala desses falsos cristos e falsos profetas, ele traz uma ideia também para a gente de atualidade. Então, ele denomina, e os espíritos superiores também, eles denominam os antigos profetas como os médiuns de hoje, que têm algumas faculdades e têm a condição de ser mensageiros de Deus, ou mensageiros da espiritualidade, também com a mesma função, de ensinar, de conduzir os homens sempre ao caminho do bem. Bom, feito as denominações necessárias, eu acredito que já deu para entender de uma forma simples, vamos lá falar um pouquinho do Evangelho da noite de hoje. Quando a gente começa a ler as parábolas de Jesus, a gente entende qual é a forma, o que ele usou, qual foi a pedagogia que ele usou para ensinar os homens da época. Homens simples, né? A maioria eram homens simples. Então ele faz uma analogia com muita inteligência do homem a uma árvore. Então ele diz para nós que um homem bom só pode dar bons frutos e uma árvore má dá maus frutos. Ou seja, vamos puxar um pouquinho o gancho de Jesus. Vamos comparar a árvore com o homem. Então vamos lá, vamos começar pela árvore. A árvore, quando ela é plantada pelo agricultor, que no caso seria Deus, o solo ele é preciso ser preparado. O solo precisa receber vitaminas, ele precisa ser arado, ele precisa ser regado e ali a gente coloca a sementinha. Essa sementinha ela demora um tempo para evoluir, para crescer, e aí a planta ou a árvore começa a se desenvolver, ou seja, o tronco, as folhas, até chegar no fruto, que é o objetivo principal. Então, a semente é o início e o fruto é o objetivo principal, é o fim, ou seja, o fruto são as ações. Quando nós pensamos no homem como criação divina, é muito fácil também entender. Ou seja, Deus, quando nos criou, ele plantou a sementinha dentro de nós, uma sementinha de evolução, a sementinha do bem. Ele deu todas as condições para que nós nos desenvolvêssemos a nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso corpo físico para poder viver aqui na Terra. E ele deixa com que a gente siga o nosso curso normal, ou seja, que a gente utilize o nosso livre-arbítrio. E conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos tendo necessidades. E essas necessidades estão literalmente ligadas à evolução. Então, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso raciocínio,
E nestas necessidades, são necessidades de aprimoramento, mas aprimoramento moral. Então, quando nós vamos evoluindo, nós vamos começando a enxergar as nossas deficiências e as nossas virtudes. E o que mais nós precisamos trabalhar é as nossas deficiências. Para quê? Para que nós nos tornemos uma árvore que dê bons frutos. Ou seja, que nós possamos nos tornar instrumentos de Deus em favor do outro, mas também ao nosso favor. Porque quando nós ajudamos o outro, nós estamos sendo os primeiros beneficiados. Então, entendendo essa comparação que Jesus fez com a árvore e o homem, fica fácil entender a advertência de Jesus no Evangelho da noite de hoje. Por quê? Porque ele sabia que o tempo dele aqui na Terra seria curto e que muitos homens se levantariam depois dele e diriam que eles eram Cristos, que eles eram profetas. Até por conta do orgulho, da ignorância, de querer se aparecer, de levar ideias falsas aos homens. Então, como que os homens e nós hoje teríamos esse crivo? Como nós poderíamos saber se aquela mensagem que estaria chegando até nós, ela era a correta? Se essa mensagem vinha de Deus? Ou seja, analise os frutos. Analise os frutos dessa árvore. Analise as ações deste homem que está falando em nome de Deus. A partir daí, a gente já começa a conseguir enxergar o que é bom e o que é mal para nós. E começamos a fazer essa seleção. E neste aprendizado, nós vamos desenvolvendo uma fé que nós saímos da fé cega para uma fé raciocinada. É lógico que isso dá trabalho, porque pensar dá trabalho, estudar dá trabalho, mas nós precisamos fazer, nós precisamos começar. A nossa semente precisa germinar, a nossa semente precisa crescer e dar bons frutos. E para que isso aconteça, é só através do trabalho. Não há fórmula mágica. Nós precisamos trabalhar o nosso aprimoramento para que a gente se desenvolva e a gente consiga separar o joio do trigo. E que a gente consiga captar aquilo que nos faz bem. E é interessante isso, porque no momento que nós estamos vivendo hoje, nós somos bombardeados por informações, por mensagens que muitas vezes, em vez de fazer bem, nos faz mal. E às vezes isso é até intencional de algumas pessoas. Só que cabe a nós sabermos aquilo que a gente quer absorver ou não. Só que em determinados momentos da nossa vida, às vezes a gente está com uma visão tão truncada que a gente não percebe que aquilo está fazendo mal para a gente. A gente está tão sensível nesse momento que nós estamos vivendo emoções que a gente nunca tinha sentido. Nós estamos com medo, nós estamos vivendo numa incerteza. E isso faz com que às vezes a gente absorva coisas que não nos servem. E neste momento, mais do que nunca, o orai e o vigiai é importante na nossa vida. Por quê? Porque quando nós vigiamos o nosso pensamento, nós estamos antenados com aquilo que nos cerca. Nós conseguimos avaliar bem aquilo que chega até nós. Então, nós começamos a perceber, inclusive, os nossos defeitos.
as nossas deficiências. Para quê? Para que a gente não seja aliado das trevas, para que a gente não seja aliado das sombras. E muitas vezes a gente não percebe, mas as coisas que chegam até nós, nós nos sintonizamos com ela. Então, eu vou dar um exemplo simples. Muitas vezes, quando a gente se irrita com uma calúnia, é porque a gente tem dentro de nós a maledicência e a gente não percebe isso. Às vezes, quando a gente está naquele momento meio preguiçoso, a gente está naquele momento aí de pessimismo, a gente está vivendo aí um momento de incerteza, de chateação, de falta de fé mesmo, a gente começa a atrair pessoas que pensam da mesma maneira que nós. Isso é muito ruim. Da mesma forma que aquelas pessoas que atraem espíritos, que vivem nas sombras, são pessoas que também estão na sombra, que não estão enxergando a luz. Então, este momento de orai e vigiai é importantíssimo, porque de acordo com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente sintoniza, nós vamos atrair. E a oração neste momento é essencial para que a gente possa se proteger, para que a gente possa ser atraído por coisas boas. Por quê? Porque quando você ora, você se conecta a Deus. E se conectando a Deus, a gente não precisa de intermediário. E quando esse intermediário ou quando esse mensageiro chega até nós, porque nós precisamos, nós necessitamos de respostas. Porque quando a gente ora, a gente mais pede do que agradece. E a resposta vem. E Deus fala conosco através de um bom livro, de uma boa mensagem, de uma pessoa às vezes que fala uma frase pra gente que a gente nunca nem conheceu essa pessoa, nem sabe, essa pessoa não sabe nada da nossa vida, e ela fala dá uma ideia, uma frase que nos faz refletir e trazer a resposta que a gente estava precisando. Isso é Deus falando com a gente. Este é o verdadeiro profeta que está falando com a gente. Mas esta advertência de Jesus para que a gente vigie, que a gente tenha cuidado com essas mensagens, com esses falsos profetas, é essencial em todas as fases da nossa vida, incluindo a fase que a gente está vivendo agora. O autoaprimoramento, essa necessidade de crescimento, ela é tão necessária no momento que nós estamos vivendo, que faz com que a gente entenda as nossas necessidades e faz com que a gente possa dar bons frutos, ou seja, que a necessidade de sermos instrumentos de Deus está batendo cada vez mais na nossa porta. Não dá mais para fugir e fingir que nada está acontecendo. Tudo neste momento converge para isso. E o interessante é que dentro de momentos difíceis, e é complicado a gente não falar sobre isso, porque nós estamos vendo, num momento difícil, nós estamos vendo muitos frutos aparecendo neste momento. Então, pessoas que a gente nem imaginava, elas estão se mobilizando para ajudar o próximo. Olha aí, o fruto que está se mostrando, o fruto que está alimentando os necessitados. Pessoas que, e eu não estou falando nem de religião, não estou falando de nenhuma conotação religiosa, estou falando aqui de espiritualidade,
de enxergar o próximo. Pessoas que estão se mobilizando, as pessoas que estão se doando em favor daqueles que nunca viram na vida. Tá aí os grandes exemplos dos profissionais da saúde, não tem como não falar deles, embora eles estejam aí exercendo o seu trabalho, um trabalho de amor, um trabalho de muito sacrifício, um trabalho muito difícil, mas eles estão se doando e principalmente deixando muitas vezes as suas vidas, a sua vida particular, os seus familiares, em favor do outro. Então, essas pessoas, elas estão se levantando em favor do próximo, mas estão sendo fiéis a Deus. E é esse o objetivo e esse é o destino de cada um de nós. Sermos instrumentos fiéis do Pai. E é lógico que não é fácil. O testemunho e a ação são necessárias. Então, Jesus nunca disse para nós que seria fácil, que o testemunho viria. E é nesse momento que nós temos que testemunhar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa vontade de prosseguir. E agradecer ao Pai tudo aquilo que nos chega, porque sempre dentro de uma tristeza, de um momento difícil, se a gente consegue abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, nós vamos perceber ali sempre a pitadinha de Deus nos ajudando, nos instruindo, nos mostrando o caminho. Mas para isso a gente precisa o quê? Sintonizar. A gente precisa orar e vigiar sempre. Hoje eu gostaria de ler uma mensagem para vocês que está no livro Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz, que fala dos falsos profetas. Então ele diz assim: existem aqueles que em nome do Cristo fazem toda espécie de promessas. Riqueza fácil, salvação eterna, curas impossíveis, casamento perfeito, prestígio na profissão, prosperidade material, felicidade garantida, negócios em alta, sucesso na vida e poder pessoal. O Evangelho é roteiro luminoso para a felicidade íntima, mas esses falsos profetas, desejosos de agradar aqueles que os ouvem, esquecem que Jesus deixou claro que a vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição, e o bem mais autêntico é a que se alcança, fazendo o bem aos outros. Então, como eu já disse, não existe fórmula mágica. Nós precisamos procurar sempre o aprimoramento e sempre agir. Não basta ter conhecimento e não ter ação. Então, neste momento, vamos refletir um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre e vamos analisar o que está chegando a nós e se nós estamos sabendo refletir e selecionar tudo aquilo que nos chega. E é lógico, sempre reter aquilo que nos é bom. Então vamos neste momento, mais uma vez, agradecer esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedir ao nosso amado Mestre Jesus que mais uma vez possa nos iluminar e nos conduzir a dias melhores, a muitas ações pautadas no bem, no amor, na paz e na caridade. E mais uma vez, confiantes que estamos da proteção vinda do alto, agradecemos a mais uma oportunidade e dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Por ser este seu reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até o próximo encontro e fiquem todos com Deus. Até mais.